Quem é Exu Mirim? Mistérios, segredos e poderes para mudar de vida. Imagine estar diante de uma encruzilhada. É noite, o ar está denso. Lá na frente uma vela acesa dança com o vento. Você ouve uma risada, leve, infantil, zombeteira, mas também cheia de um poder antigo que arrepia a espinha. Esse som não vem apenas de fora. Ele vibra por dentro, como se alguém estivesse cutucando o seu inconsciente, mexendo em coisas que você esconde até de si mesmo. A maioria das pessoas pensa que Exu Mirim é só um espírito travesso, uma entidade que gosta de brincar, zombar, causar confusão com um sorriso maroto no rosto. Mas poucos sabem que, por trás dessa aparência juvenil, se esconde um dos maiores guardiões do seu destino. Um espelho, um interruptor, uma chave espiritual capaz de mudar o rumo da sua vida ou travar tudo. Este vídeo não é uma explicação comum, é uma jornada. Aqui, vamos mergulhar em segredos antigos, sabedorias que nem todo terreiro revela, e vamos tocar nos pontos que mexem com o seu psicológico, com o seu espiritual, com o seu senso de propósito. Exu Mirim é um arquétipo que fala com o seu eu mais profundo. Aquele que ainda está em formação, que tem feridas de infância, intenções mal resolvidas e desejos que às vezes você nem tem coragem de assumir. Ele não está aqui para te agradar. Ele está aqui para revelar, para colocar na sua frente o que você precisa encarar, mesmo que doa. E é justamente por isso que tantos têm medo dele. Porque Exu Mirim não é o espantalho que afasta o mal. Ele é o espelho que mostra o mal dentro de você. Ele atua nos momentos antes do ato, no desejo antes da palavra, na intenção antes da ação. E é por isso que se diz, sem Exu Mirim, nada se faz. Porque ele vê o que nem você quer ver. E ele te confronta com isso, com sarcasmo, com provocação, com aquela ironia que só as entidades sábias e livres conseguem usar. Mas por trás dessa zombaria existe uma pedagogia espiritual profunda, um amor bruto, um mestre disfarçado de moleque. Se você tiver coragem de caminhar por essa encruzilhada até o fim, prepare-se para descobrir por que Exu Mirim pode ser a força que faltava para destravar a sua vida, transformar padrões e te reconectar com sua essência mais pura. Neste vídeo, você vai entender como essa entidade tão incompreendida pode se tornar seu maior aliado. Vamos desvendar sua origem, sua função na espiritualidade da Umbanda, seus poderes ocultos e, principalmente, como ele pode atuar agora, neste exato momento na sua vida, mesmo que você nunca tenha percebido. Então fique comigo até o final e prepare-se para encarar uma força que brinca com o caos, mas constrói a ordem verdadeira, aquela que começa dentro de você. O mistério por trás do nome. O nome Exu Mirim carrega um véu. Para quem ouve pela primeira vez, parece contraditório. Exu, o Senhor dos caminhos, das encruzilhadas, das entregas espirituais, associado à potência, movimento, revelação. Mirim, um termo indígena que significa pequeno, menino, algo ainda em formação. Como pode uma entidade tão poderosa carregar o título de menino? Que tipo de força se esconde sob a imagem de um espírito travesso? É aí que o primeiro mistério se abre. Exu Mirim não é um espírito criança no sentido biológico ou emocional. Ele é um espírito que trabalha com a energia da infância espiritual. Aquela fase onde tudo é impulso, onde as intenções são puras ou corrompidas, onde o ser humano ainda está decidindo o que será. E é exatamente nessa fase, antes da ação, antes da escolha, antes do erro ou do acerto, que Exu Mirim atua. Ele se apresenta com ironia, brincadeiras e atitudes que confundem. Mas isso é intencional, porque ele não quer ser decifrado com pressa. Exu Mirim não entrega o ouro de imediato, ele provoca, ele testa, ele bagunça as certezas para que a verdade venha à tona de um jeito cru,
real, sem maquiagem espiritual. E justamente por isso, muitos terreiros evitam trabalhar com essa linha. Porque não se trata apenas de mediunidade, trata-se de maturidade. É preciso ter estrutura emocional, autoconhecimento e humildade para lidar com uma entidade que pode rir da sua dor. Não por desprezo, mas porque sabe que você está se apegando a uma mentira. Exu Mirim representa o arquétipo do espelho da alma. Ele cutuca os impulsos, desmascara as boas intenções que escondem manipulação, mostra o orgulho disfarçado de humildade. Ele não julga, ele revela. E ao revelar, ele permite que o médium, o consulente ou quem quer que esteja em contato com ele, tenha a chance de limpar a intenção antes de agir. Quando você ouve que sem Exu Mirim nada se faz, isso não é uma frase simbólica, é literal. Ele é o guardião do ponto zero, da semente, da centelha do desejo. Antes de você sequer colocar o pé na estrada, ele já está ali, observando, vibrando, sentindo se o que você quer está alinhado com o que sua alma precisa. Por isso, não se engane com o nome. Mirim não é menor, é mais sutil, mais profundo, mais perigoso até, para quem não quer se ver por dentro. Exu Mirim, no plano simbólico, representa aquela parte de nós que está em constante provocação com o mundo, que quer testar, descobrir, experimentar. Mas ele também é aquele que pode travar nossos caminhos, se perceber que nossa intenção carrega mentira, vingança, ego inflado ou desejo de controle. Por isso esse nome que parece inocente, Exu Mirim, é, na verdade, um selo espiritual que carrega um tipo de força que só os ousados suportam encarar. E é exatamente isso que vamos continuar desvendando no próximo capítulo: a origem e o papel cósmico de Exu Mirim. Há um ponto na espiritualidade onde tudo ainda é semente, nem luz, nem sombra, nem certo, nem errado. Apenas intenção pulsando, esperando definição. É nesse território vibracional que habita Exu Mirim, não como uma criança desencarnada ou um espírito em evolução, mas como uma força cósmica com função específica dentro da hierarquia sagrada de Umbanda. Para entender sua origem, é preciso desapegar da visão limitada do tempo linear. Exu Mirim não nasceu de uma vida ou de uma experiência corporal. Ele não é espírito sofredor, nem alma infantil desencaminhada. Ele é uma linha espiritual, uma faixa vibracional que trabalha com as energias da infância interior, da pureza original da intenção, mas também com o caos potencial do ser humano. Imagine a criação como um grande tabuleiro cósmico. Antes que o jogador se mova, antes mesmo de escolher sua peça, há algo que vibra no campo: o desejo de jogar. Essa vibração é a primeira manifestação de intenção. E quem rege essa frequência? Exu Mirim. Ele atua no exato instante antes da decisão, quando ainda há dúvida, quando o desejo ainda não se transformou em ação, quando a alma ainda não sabe se vai curar ou repetir. Por isso, o papel de Exu Mirim é o de guardião das intenções. Ele está presente antes mesmo de você saber o que quer. E por isso, ele é confundido com travessura, porque seus sinais não são lógicos. Eles são provocativos, simbólicos, desconcertantes. Ele aparece nas entrelinhas, nos impulsos súbitos, nas emoções mal compreendidas. Ele testa a intenção sem que você perceba que está sendo testado. Exu Mirim também tem uma função no equilíbrio entre a luz e a sombra dentro de você. Ele não combate o mal, ele expõe. Ele não segura a sua mão para te impedir de errar. Ele te observa cair, se for preciso, só para ver se sua dor vai gerar consciência. E quando isso acontece, quando o aprendizado surge da dor e se transforma em auto-observação, aí sim ele se aproxima e te oferece uma nova chance.
Dizem que Exu Mirim rege o trono das intenções, uma posição vibracional onde ele é ponte entre o impulso e a consequência. E como ponte, ele tem acesso a ambos os lados, o que você é e o que você poderia ser. É por isso que seus trabalhos espirituais são tão transformadores. Eles não lidam com o que já aconteceu, mas com o que ainda pode acontecer. Eles têm o poder de alterar futuros, desbloquear caminhos ou fechar portais antes mesmo de se abrirem. É aí que está seu verdadeiro poder. Ele atua no invisível antes de se tornar realidade. Exu Mirim é mestre na arte de impedir que você manifeste o que te destruiria. E, ao mesmo tempo, é aquele que impulsiona com fúria aquilo que pode te libertar, mesmo que você ainda não entenda. Um dos maiores erros que se pode cometer é querer entender Exu Mirim com a mente racional. Ele não cabe em doutrina, não segue lógica doutrinária. Ele é pulsação, caos criativo, provocação necessária. E quando você tenta encaixá-lo em rótulos, ele ri, porque ele não quer ser entendido, ele quer ser sentido. Essa origem não é uma linha do tempo, mas uma linha de força. Ele não vem do passado. Ele vem do ponto onde a sua consciência ainda hesita, e é ali que ele brilha, com a irreverência de quem já viu tudo e não se espanta com nada, com a sabedoria de quem sabe que, no fundo, todo ser humano está sempre na infância do seu próprio espírito. E é por isso que muitos recorrem a Exu Mirim antes de iniciar algo importante. Um projeto, um relacionamento, uma decisão de mudança. Porque ele vê o que está por trás da sua escolha. Ele percebe se é impulso cego ou verdade emergente. E com isso, pode abrir caminhos que ninguém mais conseguiria abrir. No próximo capítulo, vamos mergulhar na dualidade que Exu Mirim representa. A travessura que educa e a profundidade que transforma. Porque nada nele é superficial, nem mesmo o riso zombeteiro. Travessura e profundidade. À primeira vista, Exu Mirim parece apenas um espírito brincalhão. Ele se apresenta com trejeitos de menino, provoca com piadas, testa a paciência com jogos de palavras, muitas vezes até desafia abertamente o senso comum de quem está no terreiro. Mas o que poucos compreendem é que por trás dessa travessura há uma das maiores profundidades espirituais que um ser humano pode acessar, e é exatamente essa ambiguidade que o torna tão poderoso. Ele não zomba por maldade. Ele brinca porque sabe que, muitas vezes, a verdade só entra quando a rigidez se quebra. E para quebrar essa rigidez, ele escancara o absurdo da nossa própria vaidade espiritual. Ele cutuca aquele ego que tenta parecer evoluído, que se esconde atrás de frases bonitas, mas que na prática ainda carrega intenções turvas. A zombaria de Exu Mirim é pedagógica. Ela não humilha, ela revela. Ele mostra com sarcasmo aquilo que você não quer admitir, aquele desejo escondido, aquela raiva abafada, aquele orgulho disfarçado de justiça. E quando você se vê através desse espelho torto que ele oferece, algo dentro de você começa a ruir, e é nesse ruir que a reconstrução começa. Mas é preciso ter coragem para olhar, porque ele vai rir da sua tentativa de controle, da sua autossabotagem, da sua pressa em parecer puro. E esse riso pode doer, porque ele não tem filtro, não tem piedade disfarçada. Ele fala como um espelho fala. Reflete. É por isso que muitos que passam por trabalhos com Exu Mirim dizem que saíram confusos, mexidos, até irritados, porque ele não entrega conforto, ele entrega consciência. E a consciência no início costuma incomodar, mas ao mesmo tempo, Exu Mirim é aquele que, quando você o aceita de verdade, começa a operar milagres invisíveis. Ele vai no ponto exato da sua intenção e começa a dissolver o que não serve mais. Ele te tira de encruzilhadas internas. Ele desarma padrões infantis com sabedoria ancestral.
Ele brinca com a forma, mas opera na essência. E é por isso que ele é tão temido quanto necessário. Porque enquanto Exus adultos cuidam das grandes encruzilhadas da vida externa, os caminhos, os contratos, os acordos espirituais, Exu Mirim cuida da encruzilhada mais delicada de todas, aquela entre quem você é e quem você finge ser. Ele também tem uma relação direta com o karma em formação. Ao contrário de linhas que lidam com o karma já manifesto, Exu Mirim atua no campo vibracional, onde as decisões ainda estão germinando. Ele mostra que todo ato tem um impulso anterior, e é nesse impulso que ele toca. Por isso, ele antecipa, ele alerta, ele trava ou libera conforme a energia que percebe em você. E aqui entra uma das maiores chaves espirituais desse capítulo. Exu Mirim é o reflexo da sua intenção nua. Quanto mais verdadeiro você for, mais livre será a sua conexão com ele. Quanto mais você tentar manipular a si mesmo, mais ele vai te confundir, porque ele não reage ao que você diz, ele reage ao que você é. Muitas pessoas, ao se depararem com sua presença, tentam agir certo na frente dele, mas com Exu Mirim não existe certo, existe honesto, existe cru. Ele não quer um médium comportado, ele quer um ser desperto. E desperto não significa perfeito, significa consciente da própria sombra. Essa é a profundidade escondida na travessura. Ele não brinca com a vida. Ele brinca com o personagem que você criou para se proteger da vida. E quando você entende isso, você para de fugir da provocação e começa a ouvir o que ela tem a ensinar. No próximo capítulo, vamos descobrir como essa força atua diretamente no seu cotidiano, mesmo quando você não percebe, e de que forma Exu Mirim já pode estar mexendo em sua vida sem que você saiba. Como a energia de Exu Mirim atua na sua vida sem você perceber. Você já se pegou repetindo os mesmos erros, mesmo depois de jurar que dessa vez seria diferente? Já sentiu que algo invisível trava seus planos, embaralha suas decisões, atrasa seus projetos? Mas você não consegue identificar o que está por trás? Pois saiba, nessas entrelinhas da vida, no espaço entre o impulso e a escolha, quem pode estar atuando é Exu Mirim. Sua atuação não precisa ser invocada formalmente. Exu Mirim não depende de velas, pontos cantados ou obrigações para estar presente. Ele opera em outra frequência, a das intenções, e por isso, mesmo sem chamar por ele, sua energia já pode estar refletindo em você, te influenciando, te observando, ou até te travando. Sempre que você se move com intenção confusa, ou seja, quando o que você deseja no discurso não combina com o que você vibra por dentro, ele percebe. E como um espírito guardião da intenção, ele responde, às vezes com silêncio, outras com perda de oportunidades, outras ainda com um espelho cruel, fazendo você atrair exatamente aquilo que você negava em si mesmo. Quando você diz que quer um novo relacionamento, mas carrega mágoas antigas e crenças sabotadoras, ele sente. Quando você pede por prosperidade, mas age com medo, escassez ou arrogância, ele identifica. Quando você afirma querer mudança, mas vibra controle, dúvida ou manipulação, ele se afasta ou te bloqueia, não por castigo, mas por coerência. Exu Mirim não dá nem tira nada. Ele só deixa fluir o que já é coerente com a sua intenção real. E é por isso que, muitas vezes, depois de um contato com essa linha, pessoas relatam acontecimentos aparentemente desconexos, rompimentos, encerramentos, mudanças inesperadas. Mas esses eventos são apenas respostas a uma reconfiguração interna que Exu Mirim iniciou. E aqui vem uma revelação importante. Quando você começa a se observar com mais sinceridade, com mais crueza, sem buscar parecer correto, você começa a se alinhar com essa força, porque ela vibra a verdade.
E quanto mais você se aproxima da sua verdade interior, mais ele te acompanha, te protege e até te inspira. Exu Mirim é o espírito que coloca o dedo na ferida, mas também é o primeiro a rir com você quando você entende a lição. Ele não quer ver sua queda. Ele quer ver você se levantar com mais consciência, mais lucidez, mais autenticidade. Seu campo de atuação se manifesta também nas decisões impulsivas que você evita, nos caminhos que você reavalia, nas pessoas que você deixa ir. Muitas vezes é ele que te sopra a dúvida no momento certo, que provoca aquele mal-estar ao tentar repetir padrões antigos. Ele é o guardião daquilo que está para nascer. E isso inclui versões suas que você ainda nem conhece. Mas não pense que ele age como um freio. Ele também é propulsionador. Quando sua intenção está limpa, alinhada com seu propósito, sem ego inflado nem necessidade de provar nada, Exu Mirim se torna um aliado feroz. Ele abre caminhos com velocidade, ele facilita conexões, ele expande ideias que estavam travadas. É comum que artistas, criadores, líderes e empreendedores sintam uma força extra depois de um trabalho com essa linha. Porque ele trabalha no campo da intenção em ebulição. Aquele ponto em que o desejo encontra a ação. E se esse ponto está livre de sabotagem, ele voa. Por isso, começar a observar seus impulsos com mais consciência já é, por si só, uma forma de se conectar com Exu Mirim. Antes de cada decisão, pare e pergunte: de onde vem esse impulso? Qual é minha real intenção aqui? E escute o que vem. Talvez você sinta uma inquietação, talvez uma gargalhada interna, talvez um silêncio desconfortável. Tudo isso pode ser resposta. No final das contas, ele não atua sobre você, ele atua com você, na frequência da sua verdade. E quando essa frequência começa a se elevar, você sente, as travas vão se soltando, a leveza volta, o medo diminui e a clareza aumenta. No próximo capítulo, vamos falar sobre as armadilhas mais comuns que impedem essa conexão de fluir e os perigos de ignorar os sinais sutis de Exu Mirim. As forças ocultas e os perigos de ignorar os sinais de Exu Mirim. O que acontece quando você insiste em seguir um caminho com intenções desalinhadas, negando suas próprias verdades internas, ignorando os sinais que se repetem? É exatamente aí que a atuação de Exu Mirim se intensifica. Não como punição, mas como um freio sagrado, um alerta espiritual. Muita gente acredita que travas, repetições negativas ou ciclos viciosos vêm de fora, de demandas, inveja, olho gordo. Mas na maioria das vezes, esses bloqueios são respostas diretas do plano sutil ao que você está projetando no invisível. E nesse campo, ninguém atua com tanta precisão quanto Exu Mirim. Ele percebe o que nem você quer ver, o desejo disfarçado de nobreza, o medo disfarçado de prudência, o orgulho disfarçado de justiça. E quando esses sentimentos se misturam com suas ações, ele responde com confusão, não porque quer atrapalhar, mas porque está tentando te alertar que o caminho está torto, não do lado de fora, mas dentro de você. Uma das formas mais comuns de ignorar Exu Mirim é tentar controlar a espiritualidade, como se fosse um mecanismo exato. Você acende a vela certa, canta o ponto certo, faz a oferenda certa, mas por dentro continua vibrando insegurança, manipulação ou pressa. E aí nada flui. Porque com ele, forma sem verdade é apenas teatro. Ele não se impressiona com performance. Ele exige essência. Outro perigo é tratar essa linha como se fosse uma caricatura. Muitos associam Exu Mirim apenas à brincadeira, ao moleque do terreiro, ao espírito infantilizado. Essa visão rasa não só desrespeita sua função espiritual, como fecha portas poderosas de conexão. Porque quem não o vê como mestre nunca será tratado como aprendiz. Exu Mirim pode sumir da vida de quem o desrespeita, não com agressividade, mas com ausência.
e sua ausência é um vácuo difícil de preencher. É como se a centelha criativa desaparecesse. A clareza some, os caminhos ficam truncados, a mente gira em círculos, é o silêncio que grita. Outro sinal que muitos ignoram é o ciclo de repetições. Quando você tenta algo novo, mas sempre acaba no mesmo ponto, com as mesmas pessoas, os mesmos conflitos internos, Exu Mirim pode estar te mostrando que sua intenção ainda não mudou. E se ela não muda, o futuro também não muda. Ele gira até que você aprenda. Mas a maior armadilha de todas é tentar enganar a si mesmo. Quando você força uma narrativa interna para parecer em paz, parecer evoluído, parecer grato, enquanto por dentro está em guerra, ressentido, desconectado, Exu Mirim vai perceber e vai agir. Talvez com ironia, talvez com choque de realidade, talvez com uma coincidência desconcertante. É aí que mora o perigo de ignorá-lo. Não porque ele vai te punir, mas porque ele vai parar de avisar. E quando os sinais cessam, você caminha cego, sem espelho, sem provocação, sem aprendizado. Mas a saída é a verdade. Não a verdade que justifica, mas a que expõe. A verdade de dizer, eu não sei, eu errei, eu tenho medo, eu estou perdido. Porque Exu Mirim respeita a coragem de quem se desnuda espiritualmente. Ele não exige perfeição, ele exige presença. Ele quer ver você inteiro, com luz e sombra, sem máscara. E quando você faz esse movimento de verdade para dentro, ele volta, rindo, provocando, mas oferecendo o espelho. E esse espelho, quando aceito, muda tudo. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como trabalhar com Exu Mirim de forma consciente, respeitosa e transformadora, usando rituais, símbolos e atitudes práticas para alinhar sua intenção com o poder que ele carrega. Como trabalhar com Exu Mirim de forma consciente e transformadora. Chegar até Exu Mirim não é como buscar um espírito comum. Ele não responde a fórmulas, não atua por obrigação, não aparece porque você seguiu um protocolo. A conexão com ele acontece quando a intenção se alinha à verdade. E esse é o primeiro passo. Não se trata de chamar Exu Mirim. Trata-se de ser chamado por ele. Quando essa energia começa a te rondar, você sente. Pequenas provocações surgem no dia a dia. Situações inesperadas te confrontam. Pessoas espelham seus próprios comportamentos. Você tenta fugir de certos impulsos e eles voltam mais intensos. Esse é o campo de atuação de Exu Mirim, onde tudo parece caótico, mas na verdade está sendo reordenado. Trabalhar com ele começa dentro, com a disposição de olhar para o que está oculto. E para isso, não é preciso ritual complexo, é preciso sinceridade. Antes de qualquer oferenda ou ponto cantado, há um ato fundamental, a autoanálise. Pare, feche os olhos e pergunte: minha intenção está limpa? O que eu quero vem do coração ou do ego? Se a resposta for incerta, não se culpe. Apenas observe. Porque essa é a senha para que Exu Mirim se aproxime. Quando você se abre para a verdade, ele se manifesta. Agora, se você deseja se conectar de forma mais ativa, existem práticas que podem fortalecer essa sintonia, desde que sejam feitas com profundo respeito e, de preferência, com orientação de um terreiro confiável. Uma vela branca ou vermelha pode ser acesa com um pedido claro, não de realização, mas de revelação. Peça para que ele te mostre o que precisa ser visto, mesmo que seja desconfortável. Você também pode preparar um pequeno altar com elementos que remetem à infância, brinquedos simples, doces, elementos lúdicos, não para agradar a entidade, mas para criar um ambiente simbólico que represente o espaço da sua criança interior. É ali que Exu Mirim atua. Na parte de você que ainda está sendo curada, que ainda precisa ser orientada. Evite pedir coisas superficiais. Não peça dinheiro fácil, vingança ou poder sobre outros.
Ele não é um espírito serviçal, ele é mestre de intenção. Ao fazer isso, você fecha as portas. Em vez disso, diga: me mostra o que eu não estou vendo, me ensina o que eu ainda não aprendi, me faz crescer. Você também pode trabalhar com ele em momentos de criação. Exu Mirim vibra fortemente com projetos que nascem, ideias, inícios, sementes. Ao começar algo novo, invoque sua presença. Peça clareza para saber se o que você está gestando vem da alma ou do medo. Ele responde rápido quando a vibração é verdadeira. Outro caminho é prestar atenção nos seus próprios sonhos. Exu Mirim é conhecido por se manifestar simbolicamente enquanto você dorme. Ele pode vir como criança, como figura engraçada, como imagem desconcertante. Não interprete literalmente. Sinta. Às vezes, um sonho estranho é mais revelador do que 1000 orações. Mas talvez o maior ritual que você possa fazer em honra a ele seja a humildade de rir de si mesmo. Exu Mirim vibra forte quando você larga o personagem e assume sua humanidade com verdade. Quando você se permite errar e aprender. Quando você olha para dentro e diz: eu ainda não sou, mas estou me tornando. Essa postura abre caminhos que nenhuma oferenda comprada consegue abrir, porque com ele o sagrado se revela no simples, no gesto autêntico, na entrega honesta, no silêncio que escuta. E quando esse portal se abre, ele se aproxima com força. Você sente o impulso de agir diferente. As palavras certas aparecem. O tempo flui com mais sincronia. E você entende, sem palavras, que está sendo guiado. No próximo capítulo, vamos ver o que acontece na vida de quem realmente se entrega a essa conexão. Relatos, mudanças concretas e transformações profundas vividas por aqueles que caminharam lado a lado com Exu Mirim. Quando Exu Mirim entra na vida. Quando Exu Mirim entra, ele não pede licença. Ele chega pelas frestas, pela piada que atinge fundo, pela situação que expõe seu orgulho, pela repetição que finalmente se quebra. Ele não age como quem traz respostas prontas. Ele embaralha o jogo, e é exatamente por isso que tanta coisa muda depois que ele se manifesta de verdade. Há quem pense que ele atua apenas no plano simbólico, mas quem já teve a vida atravessada por essa linha sabe, os efeitos são concretos, profundos, transformadores. A começar por dentro. Uma mulher médium há anos contou que sempre tentava controlar tudo, o terreiro, o trabalho, os relacionamentos. Até que Exu Mirim começou a se manifestar nos trabalhos espirituais dela com uma irreverência irritante. Ele falava o que ninguém ousava dizer, brincava com os pontos fracos dela, expunha o que ela achava que escondia bem, e isso a deixava furiosa. Até que um dia ela entendeu. Não era ele zombando dela. Era ele refletindo ela para ela mesma. E foi aí que tudo começou a mudar. Ela largou a necessidade de controlar, se abriu para sentir, para errar, para pedir ajuda. E quando fez isso, as relações dela mudaram. O terreiro fluiu, o trabalho prosperou, mas mais que isso, ela se sentiu viva. Outro caso é o de um jovem que não tinha fé em nada. Passava por depressão profunda, descrente de tudo. Foi a uma gira por insistência da irmã, e naquela noite Exu Mirim se manifestou com ele. Chegou bagunçando tudo. Riu, gritou, desafiou o Cambone, cantou fora de hora. Mas no fim do trabalho disse uma frase que ele jamais esqueceu. Você finge que não acredita porque tem medo de ser curado. Aquilo ficou ecoando. Dias depois, o jovem teve um sonho vívido. Uma criança com olhar de velho olhava fixamente para ele e dizia: volta, começa de novo. Ele voltou ao terreiro. Começou a se tratar. Hoje é Cambone e vive com uma clareza que ele mesmo nunca imaginou ter. São muitos os relatos. Alguns falam de negócios que se destravaram depois que a pessoa aceitou o que realmente queria, e não o que os outros esperavam dela.
Outros contam sobre relações que terminaram e, com isso, abriram espaço para encontros muito mais verdadeiros. Há quem diga que Exu Mirim apareceu em forma de criança na rua, com uma frase enigmática que se tornou resposta para uma dúvida antiga. Outros sentem a vibração dele no impulso súbito de mudar algo que parecia intocável. Mas há algo em comum em todos os casos. Nenhuma mudança começou de fora para dentro. Todas começaram no ponto mais invisível e negligenciado do ser humano, a intenção. Quando ela mudou, o mundo mudou. Exu Mirim não traz milagres embalados, ele traz lucidez. E com ela, você enxerga o que estava travando seu caminho. Às vezes, é um pensamento que você repete sem perceber. Às vezes, é uma lealdade inconsciente ao sofrimento. Outras vezes, é a crença de que você precisa merecer o que já é seu por direito. Ele revela tudo isso com um sorriso maroto no rosto, porque ele já viu tudo isso antes e sabe que só quando você ri da própria ilusão, começa a se libertar. Há quem diga que Exu Mirim só trabalha com quem tem coragem, e talvez seja verdade, porque ele não vem suavizar, ele vem virar a chave. E quem aceita essa virada nunca mais volta ao que era. No próximo capítulo, vamos fechar essa jornada com um chamado final, um reencontro com o poder interno que Exu Mirim ativa em quem ousa olhar para si mesmo com verdade e maturidade espiritual. O poder esquecido que só Exu Mirim ativa. No fim das contas, a espiritualidade não é sobre entender, é sobre lembrar. E Exu Mirim, com toda sua irreverência, com seus caminhos tortos e sua presença desconcertante, é um mestre em fazer você lembrar de algo essencial, que o seu poder já está em você. Sempre esteve, mas foi encoberto, adormecido, escondido atrás de personagens, crenças herdadas, traumas repetidos e máscaras de perfeição. Quando ele se manifesta, ele não traz algo novo. Ele rasga o véu do que é velho. Ele te devolve a sua própria potência. Mas não a potência que brilha para os outros, a que brilha quando ninguém está olhando. A que se sente no silêncio, na firmeza do gesto, na escolha que nasce do coração, mesmo que não agrade ninguém. Exu Mirim é aquele que te olha nos olhos quando todo mundo desvia o olhar. Ele vê o seu medo e não te julga. Ele vê a sua raiva e não te condena. Ele vê o seu desejo mais secreto e não ri de escárnio, mas de reconhecimento. Porque ele já viu de tudo. Já acompanhou milhares de almas antes de você, e ele sabe, todo mundo mente para si mesmo, até não aguentar mais. É nesse ponto que ele atua, no ponto da exaustão da mentira, no momento em que você para de fingir que está bem, quando você para de lutar para parecer certo, evoluído, curado, quando você se entrega ao que é, quando você senta no chão, metaforicamente ou não, e diz, eu não sei mais, me mostra. A partir daí, tudo começa a mudar. Exu Mirim ativa um tipo de poder que é bruto, puro, incômodo. O poder de ser quem se é sem pedir desculpas por isso. O poder de falar a verdade, mesmo tremendo. O poder de rir da própria queda e se levantar com mais sabedoria. O poder de amar sem precisar ser aceito. De desejar sem se envergonhar. De romper ciclos porque simplesmente eles já não cabem mais. Mas esse poder só desperta quando a intenção muda. Quando você para de querer manipular a vida para que ela te proteja e começa a colaborar com ela para que ela te transforme. Exu Mirim não te leva para o lugar certo. Ele te devolve para o centro, o seu centro. E do centro, todos os caminhos se tornam possíveis, porque não há mais conflito entre o que você deseja e o que você vibra. Tudo se alinha. A realidade obedece à verdade. E quando isso acontece, o milagre acontece, mas não como mágica, como coerência. Neste momento, talvez você esteja diante de uma encruzilhada interna, uma decisão pendente, uma mudança que te chama,
E talvez você esteja esperando um sinal, um empurrão, uma confirmação espiritual. Pois escute isso: o sinal não vem de fora, vem de dentro. E é isso que Exu Mirim te mostra, com riso, com sarcasmo, com amor. Se você sentiu nesse vídeo que algo te tocou, que algo se mexeu, talvez você tenha sido chamado, e se foi, aceite. Caminhe, se deixe ver. Porque desse encontro ninguém sai igual. E é exatamente esse o ponto. No próximo e último capítulo, vamos fechar essa jornada com uma mensagem final de realinhamento, força espiritual e conexão com o Exu Mirim que vive também dentro de você. O riso que desperta a alma. Agora que caminhamos juntos por essa estrada, feita de espelhos, travessuras e revelações, talvez você tenha percebido que Exu Mirim não é uma entidade externa apenas. Ele é também um estado de consciência, um campo de força que pulsa dentro de cada um que tem coragem de se olhar, sem véus, sem desculpas, sem fantasias. Ele é o riso que cura sem pedir perdão. É o grito que atravessa o silêncio da alma quando você já não aguenta mais mentir para si. Ele é o tropeço que ensina, o caos que reorganiza, o menino que derruba seus castelos de ego com um chute só para te mostrar que você pode construir algo muito maior. Com verdade. Talvez você esteja se perguntando, mas como continuar essa jornada? Como manter viva essa conexão? A resposta não está em um ritual específico, nem em palavras exatas. Está na prática diária de não trair sua verdade, de escutar seus impulsos com maturidade, de reconhecer quando você está tentando controlar o incontrolável e, acima de tudo, de rir de si mesmo com leveza e humildade. Exu Mirim não exige que você seja perfeito. Ele pede que você seja inteiro, que você caminhe com consciência das suas luzes e sombras, sem se perder em nenhuma delas. E quando você faz isso, mesmo sem perceber, ele se torna parte do seu campo espiritual. Ele anda com você, ele sopra intuições, ele protege seus passos, não com muros, mas com clareza. Ao encerrar este vídeo, te deixo um convite. Acenda uma vela simples, em silêncio, não peça nada, só diga: se for da minha verdade, se eu estiver pronto para me ver, que Exu Mirim me guie. E depois observe, os sinais virão, as provocações também, mas com elas virá também um novo você, mais consciente, mais forte, mais livre. Se você chegou até aqui, já não é o mesmo de quando começou. E se isso te tocou, compartilhe essa mensagem. Comente abaixo. Qual verdade você está pronto para assumir a partir de hoje? E lembre-se, o caminho mais curto para se perder é negar quem você é. Mas o mais poderoso para se encontrar é rir com Exu Mirim, Laroyê, menino velho, guardião da intenção, mestre da travessura sagrada. Que seu riso continue despertando almas e abrindo caminhos por onde a verdade quer passar. Laroyê Exu Mirim.